pro pastor César. Você concorda, pastor César, que Romanos 1 está tratando de prostituição cultural e meramente isso? Mas vamos lá, enquanto ele vai falando, eu vou abrir aqui antes que ele fala, né? Romanos 1, o 27 que eles pegam, vamos ver. Vamos ver, 25, não, aqui já fala, tá. 26, vamos lá. Eu acho que tem que ficar claro o seguinte, que a posição da minha colega de debate hoje, ela é uma posição, é uma compreensão pessoal. Isso daí é o que você fala, tá certo? Justamente quem tem compreensão pessoal das coisas é os religiosos, ou não. Pega qualquer assunto da doutrina deles e abre para eles, se não é uma compreensão pessoal. Aonde que está falando ancião, fala que é pastor e que por isso deve apacentar as ovelhas e por isso que eles devem existir. É ou não uma compreensão pessoal sua, pastor? Ok. Será que tem algum espelho na frente dele? Alguém esqueceu de tirar? Compreensão pessoal, tudo bem, você compreende isso. Não, eu compreendo com base no que foi escrito, pastor. Uai. Agora, quando eu peço o texto... Ah, não, esse é o contexto. Tá bom, me mostra o contexto. Não tem contexto, porque você sabe que não tem contexto. Claro que eu sei que tem contexto. Então me dá o contexto. Tô aqui, eu posso ler Levítico 18? Vamos lá. Levítico ainda. Levítico capítulo 18, relações sexuais proibidas. A minha tradução, inclusive, é da linguagem de hoje, né, que tanto é usada para condenar os homossexuais. O Senhor Deus deu as seguintes ordens para os homens de Israel: não tem relações com uma mulher que seja sua parente. Abraão já estava no sal aí, né, porque ele casou com a irmã. Calma aí, pastora. Será que é isso que está escrito na sua Bíblia mesmo? Não, calma lá. Eu acho que o pastor não ouviu e nem que tá me assistindo ouviu. Vamos ver como que ela começa? Condenar os homossexuais. Não, calma lá, pastora. Não fica brava não. Calma lá. Você ouviu, pastor? Estão ouvindo aí? Que esse Deus, ou se é o Criador mesmo, vamos pensar que é o Criador? Vamos pensar que é o Criador que está ali em Levíticos? Vamos ver a quem que é? O Senhor Deus deu as seguintes ordens para os homens de Israel: não... Ai, meu pai, aos homens de Israel. Ah, não. Calma. Não. Pastor, isso não é compreensão pessoal, né? Tá escrito lá na Bíblia. E agora? Qual que seria a sua compreensão pessoal, pastor? O texto em Isaías que fala: e estes cães são gulosos, são pastores que nada compreendem. Será que nessa hora você vai nos seus originais mentirosos hebraicos? Gregos. E depois pro hebraico? Ou você vai ter uma interpretação pessoal em cima de português e dicionários que concordem com o que você vai estar falando? Não, se você fosse israelita, judeu, até que eu falaria assim: olha, poderia estar incluído, mas não vale mais. Mas você é brasileiro, pastor? Ou você é de Israel? Que lá era mandamento pro povo de Israel, tá lá escrito explícito. Não tem relações com uma mulher que seja sua parente. Abraão já estava no sal aí, né? Porque ele casou com a irmã. Sim. Não tenha relações com a sua mãe. Isso seria uma vergonha para o seu pai e também para a sua mãe. Não tenha relações com qualquer outra mulher que pertença ao seu pai. Não tenha relações com a sua irmã, seja por parte de pai ou de mãe, ou somente por parte de pai. Ele começa com a lista de questões que são proibitivas. Não tenha relações com a sua neta, isso seria uma vergonha. Não tenha relações com a sua tia, e por aí vai. Não tenha relações com a sua nora, não tenha relações com a sua cunhada, não tenha relações com a sua filha. Ele continua: não case com a sua cunhada, não tenha relações com a mulher durante a menstruação. Aí eu acho que tem muito homem que está com dificuldade aqui, viu? Pastora. Se o pastor quer pegar esse contexto para dizer que é o suficiente para condenar os homossexuais, tá bom, vamos fingir que concordamos com o pastor. Tá bom? Beleza, pastor. Quando a sua esposa estiver menstruada, tá certo? Ou se você já teve prática aí com alguém que estava menstruado, já era, tá? Não tenha relações com a mulher de outro homem, isso torna você impuro. Aí o divórcio, que é tanto defendido hoje na atualidade, ficaria difícil também de ser aceito. Nenhum pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o deus Moloque. Aí entra na idolatria. Olha só, tá falando da idolatria. Isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem, depois da idolatria.
Então, o contexto me leva a entender que o texto está apontando para uma questão cultual. Ele sai de relações e entra no texto anterior a prática da idolatria e dos cultos pagãos, falando especificamente de Moloque. Eu não concordo 100% com a pastora, porque nos textos que eu leio da Escritura Sagrada, sim, existe desse tipo, igual ela falou. Mas o que eu compreendo é que Levíticos está condenando, sim, a prática homossexual. Sim, homogenitivas, como ela falou, né? Eu nem sei se a palavra é assim. Então, assim, não vou concordar porque eu não li o resto do contexto. Mas, às vezes, sim, para um assunto para começar outro, mas dentro do contexto. Mas, às vezes, como eu penso ainda que é o caso, tá certo? Que Levítico está tratando sim que não pode essas coisas, não pode mesmo, todo mundo sabe. Ao povo de Israel. E aí, depois disso, ele fala dos relacionamentos homossexuais, mas não com relação a Moloque nem nada. É uma coisa quase separada da outra. Entende? Fala de relação, idolatria, iniquidade, depois relacionamento homem com homem, mulher com mulher. Tá? Eu acho que é homem com homem só que tem aí. Mas pra mim o contexto não está falando de idolatria, está falando de relação sexual mesmo. Pra você ver o tamanho que ela leu, tamanhozinho de Moloque, e parece que volta nesse contexto, tá certo? O texto que diz a respeito de Moloque, primeiro eu tô devendo os 2 minutos lá sobre as palavras gregas que elas citou, mas eu volto, né? Vamos lá. Todo mundo que conhece o texto bíblico sabe que os mandamentos de Deus, eles não estão tabulados por tema. Não estão tabulados por tema. Então o tempo todo é assim. O tempo todo. Qualquer perícope de qualquer texto de mandamentos de Deus, eles vão sendo tabulados e o assunto vai sendo trocado. Não existe epígrafe. A epígrafe é uma criação nossa. Ei! Cara, a internet que possibilita que verdadeiras pessoas com a compreensão real, verdadeira, pura das escrituras sagradas venham na internet denunciar esses cães gulosos. Esses cães gulosos ficam tão apreensivos. Sabe, um sabonete liso que você vai espremendo e uma hora, puc, pra ele não, puc, pra cima, escapar da sua mão. Ele vai ter agora que admitir algumas verdades. Então, óbvio que ele tem que admitir que a epígrafe é uma criação. Ou seja, pastor, o que está escrito em Apocalipse, que é aquele que acrescentar ou tirar um tio ou qualquer coisa, uma letra da escritura sagrada. Então, se for uma criação de vocês, vocês vão pagar bem caro. Então, tá correto, né, pastor? Falar de epígrafe que foi uma adição, uma manipulação de vocês, e que é mesmo, tá correto. Agora só falta falar de capítulos, versículos e as palavras erroneamente traduzidas para o português. Ou não é, pastor? A entrega dos meninos pro Moloque é uma questão de queimar o filho no fogo e tal, tudo mais. Na sequência, ele volta a tratar de um assunto sexual. Concordo. Só ler o texto. É a sua interpretação, eu também respeito. Não estou interpretando. É só ler o texto. Eu acabei de ler. Então lê o texto. Vou ler de novo. Não, eu concordo com o que o pastor tá dizendo. Ela entrar por essa linha aí é porque, como é pastora, tem que defender o Antigo Testamento, né? Como eu te disse, tem que defender o templo. Tem que defender as práticas que já não vale pra nós nada hoje. Os mandamentos de morte. Então tem que defender lá. Eu não vou por esses lixos, entende? De novo. Pois não, vamos lá. O próximo texto. O texto Nenhum que você pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o Deus Moloque. Isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Pronto. Tá, mas e aí? Aí, onde está o Moloque aí agora? Mas acabou de ser citado então, o Moloque. mas o texto anterior, veja como não tem credibilidade para ser o contexto que você está chamando. Vou te explicar por quê. Mesmo estando dentro do contexto, não tem credibilidade. Vou te explicar por quê. Porque o versículo anterior fala de um pai que entrega um filho para ser queimado no fogo.
E o senhor Moloque. acha que o filho era só levado lá a ser entregue? Tinha todo um ritual pagão antes da criança ser morta. Mas não tem ritual sexual entre o pai e o filho. Nunca teve. Tá? Mas Quando havia- entrega para Moloque. Tá? Mas Você havia pega vários rituais reis, sexuais entre os sacerdotes não a Moloque. os que se oferecia. não a Moloque. É só estudar o deus Moloque, Sim. que o deus Moloque, ele recebia, as crianças eram queimadas. Isso. Agora, sexual a Moloque, disso eu não tenho conhecimento, não. Se a pastora afirmar isso, não tem base. O rito era esse. Sim. Não tinha ritual sexual. Para o Moloque, não. Outros têm. Existem deusas, por exemplo, Ishtar e tantas outras, que têm uma questão sexual. Mas Ista, Semiramis. não é o caso do deus Moloque. É, não O mesmo. próximo texto, então, Concordo, nesse não pastor. tem nada sexual. Tem a questão de entregar o filho para ser queimado. Isso. No próximo texto, ele não fala de filho a ser queimado, não fala de Moloque e fala que um homem não pode deitar com outro homem. É só ler o texto. Mas Agora, ele está dentro de um contexto de ritual não pagão. está dentro de pastor. contexto de ritual pagão. Não. O contexto é de coisas sexuais que não podia para o povo daquela época de Israel, que já não vale para nós hoje. E Nicolas, então quer dizer que eu posso pegar minha filha? Não, calma aí, idiota. Saiba uma coisa que o Messias disse, as palavras dele, e compara com o que esse Deus do Antigo Testamento fez. Tá certo? Se bater, bateu. Que não bater, não bate. Joga no lixo. Não serve. Está aí pra gente conhecer e exemplos a não ser seguidos, tá bom? Pagão. Mas não, o contexto não tá falando de paganismo nem nada, não. Tá falando mesmo de coisa sexual e volta no tema principal do contexto anterior, que tá lá os mandamentos proibitivos, conforme as próprias palavras da Alana Holder, tá bom? E o que está falando de prostituição cultural é Romanos. É Romanos, que aí sim o contexto é idolatria. Mas, e 1 Coríntios 6:9 é outra, vamos ver Agora, se eles para entram. responder a questão dos termos, né? O pastor César vai mencionar essa questão dos dois termos É que eu gregos fiquei aqui, vai devendo explicar. aí, depois e aí já quero pedir para os ouvintes, vão mandando suas perguntas, suas opiniões para a rádio pelo WhatsApp 984849988. A gente vai responder definir esses dois termos aí biblicamente, do ponto de vista do pastor César, e a gente vai vir pro break em seguida, tá bom? Beleza. Vamos lá. O apóstolo Paulo não inventou essas palavras, tá? Não, ninguém tá falando que ele tá inventando nem nada, tá certo? Colocaram na boca dele como se ele tivesse falado isso. Então vamos no termo que colocaram na Septuaginta, a manipulação grega do original hebraico, paleo-hebraico, tá certo? Que fizeram em cima das escrituras sagradas e queimaram elas, tá bom? Vamos na manipulação, não tem mais os originais, cacete. Então vamos a manipulação original grego que vocês falam. Então vamos no termo original e desbancar vocês, uai. Essas palavras não eram um neologismo do ponto de vista da Bíblia no primeiro século. Essas palavras já existiam. Quero saber. Não era palavras da Bíblia do primeiro século. Eu quero saber de primeiro, segundo, pastor. Pega a sua em português aí. O apóstolo Paulo usou. Para quem gosta Só de que tradução da você acha? Bíblia, eu trabalho com tradutologia bíblica e tudo mais. Existe um termo, Lana, que deveria chama-se... saber, né? É um termo dentro da questão da tradução, quando a palavra aparece apenas uma vez na Bíblia. Então, é um caso de rapax legomena. É uma forma técnica de falar assim, as palavras só apareceram aqui na Bíblia. Nem o arsenocoites, nem o malacós são casos de rapax, do ponto de vista técnico. Ou seja, eles aparecem mais de uma vez no texto. Essas palavras, elas não Sim. foram inventadas. Não, Se você pegar os grandes dicionaristas... Dicionário, né? Eu selecionei aqui uns 3 ou 4. Thayer, por exemplo, ele entende que a palavra arsenocoites, na página 75 do dicionário, é sodomita e igual alguém que se deita com outro homem como se fosse mulher. Eu tô falando... É óbvio que ele vai ter que concordar com Levíticos, que já não vale pra nada pra nós hoje, pastor. Você não viu aqui? Olha aqui que vergonha pra mim, pastor. Olha aqui, ó, 1 Coríntios, deixa eu abrir aqui pro senhor. Parece que você não sabe aqui, tá bom? Olha aqui, olha o tanto de dicionário que fala que é homossexual, olha aí. Olha aí. Olha lá. Homem que comete, né, homossexual, sodomita, pederasta.
Opa, não pode não. Aí, ó. Tá certo? Aqui, ó, o homem que tem sexualmente ativo, sodomita, pederasta, tá certo? Basta você abrir outros dicionários que você não deve ter aí, tá bom? Vamos lá. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é outra coisa. Tá bom, pastor? Vamos ver. Arsenocoitai. Tá vendo aqui, ó? Esses são os manuscritos aqui, ó. Sináiticos. Manuscrito sinático. Aqui tá o coitai, ó. Ai, pô. Aqui tá o coitai, tá vendo? Mas vamos lá, pastor. Homossexual pervertido, cara. Olha a tradução. O problema não é o termo, não é muito o termo em grego, mas a tradução que pensam que sejam o que é. Entendeu? Vamos lá, pastor. Vamos ver o que você vai falar aqui. O que diz os dicionários. O dicionário Abbott Smith, na página 61, ele fala exatamente a mesma coisa. O dicionário Bauer, que é um dos principais dicionaristas do mundo, ele fala o seguinte, que essa palavra arsenocoites, ele significa um homossexual que faz papel masculino ou um pederasta. O dicionário Grinch, ele fala que, na página 34, é um homossexual. São muitos dicionários, tá certo? Então, dizer que aquela palavra não quer dizer o que ela está dizendo. Ué, com base no que tá escrito lá ou nos dicionários que você pegou? Com base no que Paulo falou segundo o contexto ou com base na palavra que você pegou e tirou fora de contexto, pastor? Eu não tô falando de Levíticos, eu tô falando de 6:9. De 6:9. 1 Coríntios 6:9. Aí tem que brigar com toda a história, a cultura e os dicionários. Não... Ué, cultura? Agora, o positivo agora é a cultura. A cultura é positiva, pastor. É óbvio, ela tem que ser positiva quando você quer dizer que ela é positiva. Quando acontece paradas LGBTs, quando acontece alguns feriados aí, às vezes, dependendo da doutrina da divisão do protestantismo, aí tem que falar que ela é ruim. Então, cada uma hora é uma coisa. A cultura é boa pra um lado. É positiva, você tá valorando aí. Aí quando não vale, não vale. Ai, meu pai. Não falando de dicionário de agora, eu tô falando de dicionário de 500 anos atrás, enfim. 500 anos atrás já não tinha esse pensamento de colocar a doutrina, já não existia a manipulação da Vulgata Latina, não, pastor? Septuaginta foi escrita 500 anos atrás. É óbvio que foi escrita lá na cacetada. Por 70 ou 72 rabinos lá, não sei das quantas. Você vai confiar em rabino, cara? Toma vergonha na sua cara. Bom, a página está falando homossexual. Tá falando homossexual, pô. Mas olha aqui, por exemplo, por que você não pega de Green Grit? Aqui, ó. Ah, pô. Fala nada não. Vamos ver o que ele fala aí. Essa era a compreensão. O apóstolo Paulo não inventou essa palavra, ele usou uma palavra corrente na época. É claro, você citou aí a origem da palavra homossexual. Sim. É uma palavra nova, não tem como ter a palavra homossexual nos textos, nos registros bíblicos. Assim como não tem como ter a palavra dinossauro, que tem 200 e poucos anos. Ah, porque é uma farsa, pastor. E não poderia estar dentro da escritura sagrada, que provavelmente você deve amar essa pseudociência. Então tá explicado. A mente doentia e corrompida desses que pegam textos fora de contexto. Pega dicionários que eles selecionam para dizer o que eles querem. Aqui, ó. Pega aqui, ó. Frederick. O grego lexicon analítico diz na página tal que os homens adultos ou homens homossexuais é a tradução de arsenocoides. E também aqui, ó, em 1 Tito 1:10. Não tem muito não, tá, pastor? Não ocorre muito não. Arsenocoides, não.
Não ocorre muito, ocorre pelo menos as 2 vezes aqui pelo que eu encontrei, tá certo? Aqui, ó. Para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. E esse texto eu já devo ter abordado com vocês. Conforme o evangelho da glória do Criador, bem-aventurado que me foi confiado. Né? É óbvio que é fora de contexto, me dá até uma agonia não ler todo ele, mas eu li com vocês e analisei o contexto a respeito de Tito 1:10. Tá bom? Sodomitas aqui de novo. Tá, se traduziram aqui para sodomitas... Não, calma lá. É homossexual ou sodomita? Mesma coisa. Tá bom, vamos para sodomita? Aí eu tenho o texto aí. Sodomita, o pecado não era prática homossexual. Nunca foram condenados por causa disso. Tá certo? Agora, traduzir pra palavra homossexual é falta de vergonha na cara. Porque se a palavra grega que compõe as duas é arsen, é arsen de homem, que da raiz arren. Se essa é macho, varão, não tá falando de mulher, homem que se parece com mulher. Não. Pastor, vamos lá. Agora você tem que me explicar isso, hein? E todos esses daí que usa dicionário grego, não sei das contas. Ô professores, teólogos, ô apologético, bando de mentiroso safado. Abre comigo a sua Bíblia, o seu dicionário e me mostra isso. Arran. No seu original grego, safado, que não é original e nunca vai ser. É macho, varão, virilidade, o homem. É um adjetivo. Coites, coitai. Homem, varão que se deita em várias camas. Pode me explicar esse paradoxo? Se arsenocoites se refere a homossexuais, como pode a palavra, seja ela junta ou separada, já que vocês gostam de separar quando vocês querem separar de acordo com o gosto de vocês? Arran é macho, varão, coites, cama. Como pode um homossexual ser macho? Não. Eu sei que no natural ele é homem. Sim, é homem. Arsen. Mas não deveria estar escrito efeminado por acaso? Um homo afetivo? Ué, por que Arran é macho, varão, a virilidade, o homem cabra macho? Um homem cabra macho se deitaria em várias camas com homens? Me explica esse paradoxo, religiosos e pseudo-despertos. Será que o seu dicionário vai te explicar isso? Tô cagando e andando se é de 500, 200, 100 anos. Pega qualquer um. Hã? Ué, vamos lá. Arran. Macho, varão, é um adjetivo. Tá certo? Vem daqui, ó. Airo, que é um adjetivo, a raiz primária que vem a derivada. Tá? Ai, meu pai eterno. Aqui é um adjetivo, ó. Tomai, levaram, recolheram, toma o que é teu e vai-te. Pegou assim, ó. Entende? Então, arran é macho, varão. Beleza. Um macho, varão, um macho, um homem, macho, cabra macho. Vai ficar liberando o seu bumbum por aí? Vai ter relações com outro homem? Como pode um homem ter relações com outro homem? Então não deveria estar escrito homem, macho, varão. Mas, então vamos pensar numa loucura. Nicholas está falando macho varão para designar aqueles homens, os homens que se deitam com outros homens. Beleza, mas os homens que deitam com outros homens são machos? Que paradoxo, hein? Então, aí a grande, acho que é um grande desafio para quem traduz a Bíblia é encontrar a palavra mais moderna para explicar aquela palavra que está
que tá ficando mais... Não precisa nem palavra ser mais moderna, não, tá? Isso deixa pra NTLH, que você aí tem que explicar que Senhor é Baal, tá? Que na própria NTLH, já que ela é Bíblia inerrante Palavra de Deus, você tem que explicar que Senhor vem do termo que era especificado para se referir ao deus Baal, Baalim, tá certo? Baalim já é plural, mas ok. Que era estátua. Vamos lá. Não, os tradutores não tem muito... Não enfrenta muito problema, não. Já tem uma Babilônia de Bíblia. Então, assim... A pastora tem o dela, você tem o seu, e o que tá mediando o debate tem outro, cacete. Então, vamos lá. Cada Bíblia tem as suas palavras de acordo com a teologia, de acordo com a doutrina daquela denominação que ela vai escrever. Nicolas, mas antes não existia tanto quanto hoje. Então eu jogava no geral, só para concordar, corroborar com alguma visão A, B ou C, geral, para jogar. E aí, óbvio, quando algumas palavras não encaixavam, rodeavam muito para dizer que aquilo estava concordando com a mentira que eles estavam falando. Entende? Entendeu? Então, assim, hoje, já que se tem várias versões, eles pegam a que melhor encaixa para dizer que já que a palavra está ali, então ela é inerrante, a palavra de Deus, então tá certo, pronto, acabou, ninguém fala mais nada. Entendeu? Hoje eles não precisam dar muita volta, não. Porque basta pegar a versão que eles querem, com a palavra que eles querem, para dizer para vocês. Basta pegar a versão A, B ou C, que fala homossexuais passivos ou ativos, para dizer que está falando de homossexuais. Porque agora sodomitas não é o suficiente. Que ficou arcaico antigo. Na Bíblia anotada... Óbvio, aí tem que descer a lenha no hebraico arcaico antigo. Meu pai, Oxford considera, né, que... Acho que todo mundo aqui vai concordar, né, que é uma das Bíblias mais relevantes academicamente no mundo, né, traz notas que validam a não condenação dos homossexuais referente a essas passagens. Uma outra Bíblia também muito respeitada no mundo teológico e acadêmico é a Bíblia de Jerusalém, uma das traduções que é mais respeitada. Então, nessas Bíblias, esses termos malacó e aceno-coital não são considerados termos relevantes a práticas homossexuais. E não é mesmo. Então tá certo o que ele tá falando. O que? Algumas coisas ele tá falando certo, outras coisas não, cara. Outras coisas sim, outras não. Então tá certo, algumas coisas que ela tá falando tá certo e outras não. Tá bom? Então basta o contexto e as palavras que são utilizadas. Já tá 1h30 aí, já acaba. Acaba esse troço já.